Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez, chegando até você para te abençoar. Vamos seguir um conselho de Paulo. De repente você está paralisado no passado. O apóstolo Paulo diz para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus tem bênçãos para você, Deus tem vitória para você. Siga em frente, a vida continua. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia, com uma palavra de Deus para o seu coração. E no final do programa, aquele momento de oração, onde nós falamos com Deus, o único que tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Eu estou aqui no novo templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, no encontro aqui de jovens e adolescentes, uma garotada aqui bacana, que serve a Deus. Tem gente que diz que o evangelho é para quem está acabado, o evangelho é para quem a vida já era, e eu quero mostrar para você que você está equivocado, é sinal que tu não tem nenhum entendimento do que é a igreja evangélica, nem muito menos o que Deus faz na vida das pessoas. Então eu vou pedir a essa garotada que vai mandar uma saudação profética para você. E aí você vai ver, aqui nós estamos aqui com quase 6.000. Tem ali umas cadeirazinhas aqui do local da orquestra que faltam completar. Então eu tenho aqui quase 6.000 e a maioria quase que absoluta são jovens como eu. Então eu vou fazer uma contagem aqui e o pessoal vai mandar aí uma frase de saudação e que é profético para a sua vida. Olha comigo. 1, 2, 3, já! Vitória em Cristo na sua vida! É isso aí! Maravilha! Eu quero trazer uma palavra para você que está aqui na igreja, para você que está me acompanhando pela TV. 7 elementos indispensáveis para uma vida vitoriosa. Eu não estou dizendo que são únicos. Eu estou dizendo que eles são 7, olha a palavra que eu estou usando, elementos. Elementos é a parte constituinte de um todo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esses elementos são fundamentais para que você tenha uma vida vitoriosa, mas eles não são os únicos, mas eles são fundamentais. Você pode ter 10, 15, 20 elementos que compõem essa parte do todo, cada elemento vai compor um todo, mas esses 7 aqui que eu vou falar tem que estar. Pode ter mais 3, mais 5, mais 8, mais 10, mais 20, não tem problema. E eu quero usar a vida de um jovem. Um jovem que esses elementos participaram da vida dele. Daniel, capítulo 1, versículo 8. O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. É um texto conhecido no meio evangélico. Daniel 1:8, diz assim o texto: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Para você ter uma ideia dessa história, Daniel pertencia à linhagem real dos cativos que foram levados para o Império Caldeu, na Babilônia, e que esses jovens foram separados para serem treinados em toda a cultura, língua, costumes dos caldeus, para que no final de 3 anos estivessem prontos
para servirem ao imperador. Daniel observou que a comida e a bebida que era dada a esse grupo de jovens cativos eram comidas e bebidas oferecidas a demônios, oferecidas a ídolos. E aí nós chegamos aqui nesse texto, onde Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar e com a porção do rei. Eu quero, a partir da vida de Daniel, mostrar 7 elementos que são fundamentais, que são indispensáveis para a vitória. Baseado aqui nesse garoto, entre 15 e 17 anos, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então vamos ver esses elementos que levou Daniel a ser um camarada vitorioso. Primeiro elemento, o poder da decisão. Quando a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, essa palavra significa que Daniel decidiu firmemente. Ele tomou uma decisão de não se contaminar. Eu quero te dar aqui os elementos para você tomar decisão na vida, ou decisões na vida. Como é que você pode tomar decisões na vida? Que elementos faz com que uma pessoa tome uma decisão? Quais são os elementos que interagiram na decisão de Daniel? Primeiro, para você tomar uma decisão, você tem que fazer escolhas. E para você fazer escolhas, você precisa de conhecimento. Você precisa de análise. O que você vai escolher? O que você quer? Você vai tomar uma decisão, a sua decisão tem que estar baseada em escolhas. Por que você está decidindo? Porque um passarinho cantou para você? Porque você ouviu o mugido de um boi? Não. Você tem que escolher. E escolher tem que ter análise. Escolher tem que ter conhecimento. Por que eu escolho A e não escolho B? Porque eu decido que vou construir uma história com essa menina ou com esse rapaz, ou porque eu decido que vou querer essa profissão, porque eu decido que vou servir a Deus. Porque eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha só pode ser feita a partir do momento que você conhece. Um outro elemento fundamental para você tomar decisão é a determinação. Custe o que custar. Eu decidi que quero isso aqui. E vou com esse negócio até chegar lá. Você não pode simplesmente tomar uma decisão só por escolha. Você precisa ser determinado para buscar aquilo que você quer. E uma coisa bem próxima a essa, quando você toma a decisão, que você tem que fazer escolha, que você tem que ser determinado, você precisa de firmeza. Firmeza é constância. Porque você pode estar determinado e daqui a pouco não está mais. Então você precisa de firmeza. E firmeza é manter a determinação. Quando você toma a decisão, tem um outro elemento que tem que envolver a sua decisão. Porque senão, não adianta, a decisão fica abstrata, filosófica. Tem que haver uma coisa que eu prego muito, que eu gosto muito de falar. Atitude. Atitude é ação. Atitude em direção à sua decisão. Olha Daniel. E Daniel assentou no seu coração. Decidiu firmemente. O que é que ele decide? Eu quero ter uma vida santa. Eu decido que eu quero me afastar do pecado.
Eu decido que eu não vou me contaminar. Eu decido que eu não vou desagradar a Deus. Eu decido que eu vou fazer a vontade de Deus. Foi essa a decisão? Então cadê as suas atitudes? Porque não adianta você tomar uma decisão, porque até aqui está nos elementos abstratos. Eu escolho, eu determino, eu sou firme, a atitude é o concreto. Querido, moço, moça, meu jovem, uma das coisas mais importantes nesse tempo, esse garoto aqui estava a mais de 2.000 quilômetros da casa do seu pai. Esse garoto aqui estava inserido num outro contexto cultural. Esse garoto aqui estava num dos maiores impérios de todos os tempos, sendo oferecido o que era de melhor. Mas ele observou que aquele melhor era aparente. Ele observou que aquele melhor era temporário. Então ele decidiu: eu prefiro fazer a vontade de Deus. Eu prefiro me afastar do pecado. Qual é a decisão que você tem tomado nesse mundo que nós estamos vivendo? Está tudo aí do bom e do melhor aparente. Está tudo aí, meu filho. Mas escuta o que eu vou dizer para vocês, eu acho que eu posso dizer alguma coisinha para você. As decisões que você toma nesse tempo vão nortear toda a tua vida. Você sabia que tem gente da minha idade com a vida ferrada, estragada, porque quando estava na idade de vocês, tomou a decisão errada. Decidiu pela paixão da natureza, decidiu pelo seu desejo, decidiu por aquilo que atraiu os olhos, a coisa mais poderosa chamada cobiça dos olhos, o que atrai com mais poder a nossa natureza. E hoje estão com a vida complicada. Hoje estão marcados. Sabe por quê? Porque não decidiram se afastar do pecado e preferiram ser envolvidos pela maioria. Gente que está com a vida estragada. Há um texto que eu gosto de citar e que você deve prestar atenção, que é 2 Pedro 2,19. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se você for vencido pela bebida, você vai ser escravo dela. Se você for vencido pelo cigarro, vai ser escravo dele. Se você for vencido pelas drogas, vai ser escravo. Se você for vencido pela pornografia, vai ser escravo. Se você for vencido pelo sexo, vai ser escravo. E não pense que a sexualidade, nesse tempo... Ah, não, pastor, é porque a gente é jovem, né? Não dá para escolher agora com quem a gente vai casar, mas quando eu casar, eu vou ser fiel. Conversa para boi dormir, eu não sou boi. Se você decidir levar a sua vida de prostituição, querido, vai ser muito difícil você saber o que é fidelidade depois que você casar. Existem mulheres marcadas de 30 anos, de 40 anos, porque quando tinham 15, 16, 17, 18, 19, 20, abortaram. Existem homens e mulheres que ninguém satisfaz, porque já teve relação com 10 e com 15, então ninguém satisfaz. Porque um tem um jeito, o outro tem outro jeito, o outro é melhor nisso, o outro é pior naquilo. Então nunca nada se completa para ele. Qual é a sua decisão hoje? Você está com medo aí? Você está com medo do que nós chamamos do politicamente correto, onde você estuda? Hã? Vai ver a casa dos seus colegas. Vai ver a multidão de famílias destroçadas, de gente que, quando estava na idade de vocês, decidiu e escolheu coisas erradas. A sua vida incomoda o padrão desse mundo. O seu estilo de vida incomoda o padrão desse mundo, querido. Você tem que entender isso. Sabe por quê? Porque hoje ninguém é de ninguém. Porque hoje vale tudo. Porque hoje tem tudo que é tipo de relacionamento. Eu até queria... É interessante esse negócio. O cara vem e diz que o outro nasce gay. Então quer dizer também que alguém nasce pedófilo.
Porque se alguém nasce gay, alguém nasce pedófilo. E agora tem uma nova nomenclatura. Goi. Não é boy, é com G, goi. Você sabe o que é isso? Homem que se relaciona com homem, mas sem nenhum tipo de penetração. Não é gay, é goi. Você está rindo? É. Você sabia que tem gente que se relaciona com práticas de bestialidade com animais? Você sabia que tem gente que comete incesto, que se relaciona com irmão, com irmã? Então já nasceram assim? Conversa fiada. Ninguém nasceu gay, ninguém nasceu goi, ninguém nasceu com sexo bestial, ninguém nasceu para ser pedófilo, ninguém nasceu para ser adúltero ou prostituta. É comportamento pecaminoso pelas pessoas terem abandonado Deus. Essa que é a verdade. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Escute. Pessoas que não sabem tomar decisão são pessoas indecisas. Pessoas indecisas não sabem fazer escolhas. Número 1. Pessoas indecisas são inconstantes. Pessoas indecisas são massa de manobra de outros. O que você é? Pergunta para quem está perto de você. Só pergunta, não ofende não. Pergunta. Você decide ou você é indeciso? Pergunta aí, vai. Pergunta. Que decisão você tem que tomar nesse tempo? Parar de viver brincando o tempo todo. Parar de levar tudo na galhofa. Parar de ser um relapso na escola. Parar de ficar querendo agarrar e apertar tudo que é irmã. Parar, minha irmã, de querer ser apertada por tudo que é homem. Tu virou maçaneta, é? Todo mundo pega. Você tem que decidir, esperar a hora certa. Eu estou dizendo aqui para a televisão, eu não sou quadrado, eu não sou idiota, eu não sou ridículo. Foi Deus que fez o sexo, não foi o diabo que fez. Foi Deus. Deus formou o homem todo, só que Deus estabelece regras para o bom viver do homem. Está provado por dados sociológicos, por dados antropológicos e até por questões de medicina. Já é provado. A promiscuidade destrói. A promiscuidade derruba uma coisa chamada impulso, que é uma área de controle da tua vontade. Está tudo à vontade. Os órgãos genitais de uma mulher têm uma maturação para um certo tempo, uma certa idade. É provado tudo, mas o mundo não quer saber nada. Você sabe o que nós estamos vendo? Uma sociedade hedonista. O que importa é o prazer. Dane-se se vai ter problema. É chamada sociedade hedonista. O que importa é o prazer. As consequências que se dão. Por isso nós estamos vendo uma sociedade, uma depravação. Eu estava lendo hoje no jornal. Hoje! Os pais estão alarmados com as festas de adolescentes. O que rola de bebida. Os pais estão. Então deixa eu deitar e rolar, aproveitar que eu estou aqui na televisão. Olha aqui, ó. Tem quase 6 mil jovens aqui. Pega um grupo de 6 mil jovens aí de fora. Para você ver a diferença. Jovens dependentes de álcool, de drogas, na prostituição, com doença venérea, com AIDS, garota grávida. Pega um grupo de jovens e vê a incidência dessa aqui no nosso meio. É por causa de pastor? Não! É por causa de Deus!
Quais são as decisões que você tem que tomar na tua vida? Eu vou repetir aqui de novo para os jovens da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu estou há 3 anos. Eu sou pastor há 4. Há 3 anos eu lancei um desafio aqui para os jovens até 28 anos de idade, efetivamente, que são membros comprovadamente aqui. Não é paraquedista, não adianta você que está me vendo e chegar aqui agora porque você não vai ser incluído. Tem que ter uma história na igreja. Eu fiz um desafio. O primeiro jovem que passar para a Universidade de Harvard, e aí botei mais uma universidade, a de Princeton, são as 2 maiores universidades do mundo. A igreja banca o curso universitário, o mestrado, o doutorado, a estadia lá. Está desafiado. Meu Deus do céu, o que tu está esperando, rapaz? O que você está esperando, menina? Qual é a tua decisão? Você vai ser mais um aí na multidão? Vai ser um Palermo, um paspalho? Vai ser massa de manobra? Ou você vai decidir a tua geração e a tua história? A caneta da história está na tua mão. Decida! Número 2. Se você quer ter uma vida vitoriosa, parece engraçado isso que eu vou falar, mas não é engraçado não. Você vai ter que aprender a correr risco. Agora deixa eu te explicar. Eu não estou falando que você tem que correr risco a vida toda. Eu não estou falando que você tem que correr risco por bobagem. Eu não estou falando que você tem que arriscar tudo numa coisa. E se não der certo, acabou a sua vida. Não, não estou falando isso não. Existem 3 elementos chaves para quem quer correr risco. O primeiro, a oportunidade. Daniel, se você ler a sequência dos versículos, ele estava bem com o gerente, que era o chefe dos eunucos, e ele estava bem com o dispenseiro, o supervisor. Ele falou, tem uma oportunidade para pedir alguma coisa. Eu estou com uma oportunidade para correr um risco, para pedir a esses caras para não comer a comida oferecida e me dar legumes. Risco não é uma coisa que vem de repente ou que você fabrica de qualquer jeito. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando de oportunidade. Os elementos têm que estar todos eles interagindo. São 3 elementos para o risco. O segundo, estratégia. Como é que eu vou fazer para correr esse risco? Olha Daniel. Daniel chega para o chefe, para o gerente, e diz assim, eu queria te pedir que eu não quero comer a comida oferecida. Ele deu uma informação. O risco era notório que o chefe dos eunucos disse assim, meu amigo, como é que eu não vou te oferecer a comida do rei? E se eu for descoberto, eu posso ser morto. E vocês também. Então tem um risco. Ele disse, não entro nessa. Os versículos seguintes você vai ver isso que eu estou te falando. Daniel não fecha a porta. Daniel muda de estratégia. Ele viu que apenas ele falar o que queria não era suficiente. Não questiona o cara. Ele vai para o segundo escalão, para o supervisor, o dispenseiro que cuidava deles. Aí Daniel monta uma estratégia. O negócio é o seguinte, por 10 dias, nos dê só legumes. Se no final de 10 dias, nós não estivermos melhores do que esses jovens que comem essa comida, você pode retirar os legumes. Ele detalhou uma estratégia. Para o primeiro, ele não detalhou. Talvez você tenha uma estratégia e que não foi bem. Então, você tem que redimensionar a estratégia e detalhar. O cara disse, esse risco aí dá para passar.
Então Daniel aproveitou uma oportunidade, Daniel foi estratégico. E terceiro, todo risco tem que ter um cálculo. Um cálculo, o risco tem que ter um cálculo. Tempo e dimensão do comprometimento. Olha o que Daniel fez. Eles foram separados para durante 3 anos. Que você possa observar o que você acabou de ouvir, para você poder ter uma vida de vitória, uma vida abençoada para você. É o que nós desejamos com sinceridade. Eu vou orar e vou abençoar a sua vida. Quem sabe agora Deus tem um milagre, Deus tem uma resposta, Deus tem uma porta para abrir, que quando chegar na segunda-feira, você recebe um telegrama, você recebe um telefonema e você vê a mão de Deus operando na sua vida. E eu também quero declarar que todas as sementes que você tem plantado, não é só aqui não, aí na sua igreja, na obra de Deus, em outros ministérios, eu quero dizer que essas sementes não vão morrer, vão frutificar. Eu profetizo sobre a tua vida, vão frutificar e vai ter colheita para você no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Tem gente na prisão, tem gente no leito de hospital, tem gente na cama em casa, no sofá, tem gente paralisada, tem gente que não sabe o que vai fazer, tem gente que tem dúvidas, gente com angústia, com depressão, indecisa, passando as piores lutas. Eu declaro a sua vitória. Eu declaro que o Senhor te dá uma revelação para você sair dessa situação. Eu repreendo enfermidades, eu repreendo o mal da tua vida e da tua família. Eu declaro libertação para você. Eu declaro a bênção de Deus no nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa, querendo Deus.